Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O governo arrecada apenas 1/3 do previsto em mega leilão de 4 áreas de exploração do pré-sal. Leilão teve participação de metade das empresas habilitadas e 2 áreas não tiveram oferta. Um país de miseráveis. O número de pessoas que sobrevivem na miséria bate recorde no Brasil e equivale à população inteira de países como Portugal e Bélgica. A população de mosquitos está maior por causa do aquecimento global, que muda a temperatura e o regime de chuvas. O resultado é o aumento de doenças como dengue e chikungunya. E no estúdio, o nosso assunto são as manchas de óleo no Nordeste. E há 2 meses, o turismo e a pesca em todos os estados da região Nordeste ameaçados e há 14 áreas de preservação foram atingidas. O que ainda está por vir? Nas notícias internacionais, funcionário do governo norte-americano confirma a tese que sustenta pedido de impeachment contra Donald Trump e admite que a ajuda econômica à Ucrânia dependia de investigação por aquele país de políticos do Partido Democrata, incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden. E ainda, afinal, por que odiamos? Especialistas discutem o lugar do ódio na realidade brasileira. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Como é que estão os mosquitos aí na sua casa, hein? Olha só, uma arbovirose é uma doença causada por um vírus que é transmitido por um mosquito, como a dengue, por exemplo. Se a quantidade de mosquitos aumenta, a incidência da doença também. E essa população de insetos está maior. Um dos motivos é o aquecimento global, que muda a temperatura, o regime de chuvas e facilita a proliferação desses transmissores. Verão, tempo de sol, calor e mosquitos. Além disso, com as mudanças climáticas batendo a porta, mais mosquitos e mais doenças estão chegando. O que a temperatura, o aumento da temperatura provoca? Acelera o desenvolvimento das fases imaturas do mosquito. Então, se desenvolve mais rapidamente. No Brasil, um mosquitinho que todos conhecem pelo nome e sobrenome é quem mais preocupa. O Aedes aegypti é traiçoeiro porque a fêmea pica quase sem que a gente perceba. A perna dela é muito fina, a gente não consegue detectar, sentir que ela está pousando na gente. E ela tem também uma substância anestésica e anticoagulante, que o sangue não coagula e a gente não sente a dor da picada. Durante o dia, com sol forte, o instinto de todos os pernilongos os leva a procurar abrigo dentro das casas. Mas uma das principais diferenças entre o Aedes e o pernilongo comum é a quantidade de sangue sugado de cada vítima. O Aedes pega menos sangue de cada pessoa, por isso pica muito mais gente até ficar satisfeito. E isso tem um efeito colateral muito grande, né? Que picando vários animais, a chance de transmitir patógenos, vírus e elementos que vão causar doença para outras pessoas é maior. Este ano, segundo o Ministério da Saúde, o número de infecções provocadas pela dengue aumentou mais de 300%. E o número de mortes provocadas pela dengue já é 5 vezes maior do que no ano passado. A maior parte dos casos, cerca de 70%, em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Para evitar a dengue e as outras doenças transmitidas pelo Aedes e pelos outros mosquitos, a receita continua sendo a mesma: evitar lixo acumulado e água parada em volta de casa. Repelentes no corpo e telas nas janelas também não podem ser esquecidos. Além disso, como os casos graves de dengue se multiplicaram, é importante procurar um posto de saúde ao perceber qualquer possível sintoma da doença. Essas doenças, dengue, chikungunya, a marca dela é o início de uma febre, geralmente alta, seguida por dores no corpo, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, dores nas juntas, onde a pessoa realmente passa a não se sentir bem. E você pode participar do programa com as suas perguntas e os seus comentários na hashtag JC1. Pois é, além disso, você sabe, né? Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. A gente está no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura, e a transmissão aqui do JC1 ao vivo pelo canal do YouTube da página Jornalismo TV Cultura. E olha, terminou agora há pouco o mega leilão do pré-sal. Das 14 empresas inscritas, só 7 compareceram.
2 áreas foram arrematadas pela própria Petrobras. As outras 2 não tiveram oferta. O valor arrecadado ficou abaixo do esperado pelo governo, em 70 bilhões de reais. A previsão era arrecadar 106 bilhões de reais com a venda de 4 áreas da Bacia de Santos, já exploradas pela Petrobras. As reservas excedentes ao que foi contratado com a estatal e que foram postos à venda chegam aos 4 bilhões e meio de barris de petróleo. Sindicatos de trabalhadores e uma ONG internacional entraram na justiça para suspender o leilão. A Federação Única dos Petroleiros alega que o país perderá mais de R$1 trilhão se não explorar diretamente os campos. Ao contrário dos leilões tradicionais, não vence quem dá o melhor lance. O preço de cada área é fixo, leva quem oferecer maior excedente em óleo para a União. Um país de miseráveis dentro de um país de desigualdades continentais. Imagine um Portugal inteiro. Isso é o que o Brasil tem de pessoas que vivem na miséria completa. A quantidade de brasileiros e brasileiras que sobrevivem na extrema pobreza bateu novo recorde e chegou aos 13 milhões e meio de pessoas. Os dados são do IBGE e foram divulgados hoje. 13.537.000 pessoas vivem em condição de miséria no Brasil, o equivalente a toda a população da Bolívia. A síntese de indicadores sociais leva em conta dados de 2018. A linha de corte da pesquisa é o critério do Banco Mundial para a miséria, que engloba pessoas que ganham menos do equivalente a R$ 145 por mês. A quantidade de brasileiros nesse grupo vem aumentando desde 2015, quando eram 4,5% da população. Em 2018, foram 6,5%, um aumento de 4 milhões e meio de pessoas em 4 anos. 75% dessa população é de pretos e pardos. Outro dado alarmante da pesquisa aponta que 1/4 da população brasileira, ou 52 milhões de pessoas, vive com menos de R$ 420 por mês, menos da metade do salário mínimo estipulado no Brasil como necessário para suprir as necessidades básicas do cidadão, que é de R$ 998. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, calcula que o valor ideal para dar conta dos gastos básicos deveria ser de R$ 4.000. Parlamentares já começaram a discutir o pacote encaminhado pelo governo ao Congresso que muda características básicas da organização do Estado brasileiro. E uma das medidas emergenciais para a economia deixa o salário mínimo sem aumento real, ou seja, sem reajuste acima da inflação, pelos próximos 2 anos. Foram apresentadas 3 propostas de emendas constitucionais. A PEC do Pacto Federativo quer reorganizar os recursos da União e aumentar o repasse de dinheiro para estados e municípios. A proposta prevê o envio de 400 a 500 bilhões de reais em 15 anos com dinheiro dos royalties do petróleo. Hoje, a União fica com 70%. Se a PEC for aprovada, inverte a pirâmide. União fica com 30%, estados e municípios 70%. Outro ponto importante, flexibilizar os gastos obrigatórios com saúde e educação. Governadores e prefeitos passariam a escolher onde gastar o dinheiro. A extinção de 1.253 cidades com menos de 5.000 habitantes e prevê que sejam absorvidos por seus vizinhos. A segunda PEC é emergencial. Ela trata dos gatilhos que podem ser acionados em caso de problemas fiscais, quando falta dinheiro em caixa, com a possibilidade de reduzir jornadas e salários dos servidores. Um conselho formado pelas 3 esferas de poder vai analisar as contas apresentadas pelos respectivos executivos. Nós temos que permitir uma coordenação dos poderes de forma que possam cooperar para garantir o equilíbrio fiscal dos entes federativos. Na terceira proposta, o governo quer usar os 220 bilhões de reais parados em 281 fundos para ajudar no pagamento da dívida pública, além de investir em projetos de infraestrutura e de erradicação da pobreza. A direção do pacote fiscal anunciado pelo governo é positiva. Pode ajudar nesse objetivo de reequilibrar a relação dívida pública como porcentagem do PIB. O pacote econômico começa a ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O próximo passo é a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, escolher os relatores das PECs. Enquanto isso, senadores já começaram a repercutir o assunto.
Existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos para a população. Hoje, no dia de hoje, quem tem que comemorar com esse pacote de verdade é o mercado financeiro. Nós temos temas que são bastante polêmicos, né? Eu vejo as manifestações do ministro Paulo Guedes, são manifestações de preconceito em relação aos servidores públicos. Depois de passar pela CCJ e por 2 votações no plenário, os textos seguem para a Câmara dos Deputados. Esse pacote é um horror, é a tentativa de desmontar o Estado brasileiro por completo nas suas garantias sociais. Recebi com muito entusiasmo. É claro que é uma proposta arrojada, corajosa, mas extremamente necessária para o Brasil. Para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio, alguns temas terão uma tramitação difícil na casa, como aquele que inclui os inativos no cálculo de despesas obrigatórias. Com alguns temas difíceis que certamente não vão prosperar, mas em toda proposta ambiciosa, tem coisas que avançam, tem coisas que não avançam. O Pacto Federativo é importante, coloca na mão de estados e municípios a responsabilidade dos investimentos em saúde, educação, habitação, infraestrutura. Ele terá o apoio de São Paulo. A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a liberar as cancelas do pedágio da linha amarela, mesmo depois de decisão contrária da Justiça. Os agentes da Prefeitura chegaram por volta das 11 da noite de ontem. Eles levantaram as cancelas e orientaram os motoristas a seguirem sem pagar pela via que liga a Zona Norte à Zona Sul da cidade. A operação foi montada depois que a Câmara Municipal aprovou lei que determina a retomada da linha amarela para o município. O texto foi sancionado logo depois pelo prefeito Marcelo Crivella, que deu sinal verde para a ação dos agentes. É a segunda vez que o tráfego é liberado pela Prefeitura. A medida adotada há 10 dias foi interrompida por uma liminar na Justiça. A disputa começou há 1 ano, com a Prefeitura acusando a Lamsa, empresa que venceu a licitação, de superfaturamento em obras no valor de 250 milhões de reais. No mês passado, uma CPI na Câmara dos Vereadores apontou lucro indevido de 1 bilhão e 600 milhões de reais na operação do pedágio, o que reforçou as acusações feitas por Crivella de que a empresa cobra mais caro do que deveria pelo uso da via. A Lamsa divulgou nota em que repudia a ação da Prefeitura, que contraria uma decisão judicial, e diz que vai acionar novamente o Judiciário para preservar seus direitos. O programa Minha Chance, criado pelo governo paulista, oferece mais de 20 mil vagas e prepara alunos para o mercado de trabalho. O protocolo assinado com o Movimento Brasil Digital incluirá 33 empresas no programa Minha Chance. Lançada em maio, a iniciativa conta com 63 empresas e quase 22 mil vagas de trabalho previstas para os próximos meses. O programa tem 2 focos: unir oportunidades de emprego em quem quer trabalhar e criar cursos para atender às necessidades das empresas. Entre 30% e 40% das vagas hoje não são ocupadas por falta de qualificação. Ao nos aproximarmos dos empregadores, a gente entende de uma forma muito mais clara quais são as demandas, quais cursos têm que ser customizados, quais cursos têm que ser criados. 250 mil vagas de trabalho foram criadas em São Paulo nos 9 primeiros meses deste ano. O estado representa 1 em cada 3 empregos gerados no país. E um crescimento da economia, dados são do SEAD, do governo federal. São Paulo vai crescer a sua economia 1,9%, mais do que o dobro do Brasil, que deve crescer 0,9%. Agora a gente vai para o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Vestígios de óleo atingiram a praia baiana de Mucuri, que está a 40 quilômetros da divisa da Bahia com o Espírito Santo. E o Parque Nacional Marinho de Abrolhos ampliou a suspensão de visitas. O parque ficará fechado pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 14. Segundo o ICMBio, que administra Abrolhos, a medida é preventiva por conta da chamada maré de Cisígia. Ela amplia a variação do nível do mar e deixa a circulação de correntes marinhas mais forte, o que pode provocar o aparecimento de óleo. Mais de 300 localidades foram atingidas pelo petróleo cru desde o dia 30 de agosto, segundo o IBAMA. Mais de 4 mil toneladas de óleo foram coletadas até agora. Na Bahia, os bombeiros trabalhavam para retirar o produto do mangue. Nas praias, amostras de pescado são examinadas para detectar se há contaminação e risco para a saúde humana. No início da tragédia, os comerciantes contabilizaram queda de até 70% nas vendas. A gente compra 50, 60 quilos de peixe e leva 1 semana, 2 para vender. Não estou comprando crustáceos, né? Que aí eu não estou comprando.
Isso aí realmente deixa de consumir. No Rio Vermelho, os pescadores mantêm a pesca em águas profundas para evitar a presença do óleo. Os peixes que a gente pega aqui, a gente pega em alto mar, os peixes da gente é limpo. Eu mesmo sou pescador que pesca em alta profundidade, 150 metros, é peixe limpíssimo. O turismo foi afetado. Hotéis tiveram reservas canceladas, mas quem manteve a viagem teve seus cuidados. Nós viemos para conhecer o lugar, às vezes a gente nem vai entrar na água. A gente vem de tão longe para conhecer as praias do Nordeste e acaba encontrando essas manchas. É muito triste mesmo. No litoral norte baiano, o Projeto Tamar teve que mudar o local de soltura dos filhotes de tartaruga marinha. Não se sabe como essa mancha está se desenvolvendo dentro da água, não sabe o volume, não sabe a direção, não sabe que tipo de circulação. Isso pode criar uma armadilha para os filhotes. No Ceará, representantes de secretarias, universidades e ONGs se reúnem toda semana para avaliar a situação nos 20 municípios afetados. A água está em análise. Nós fizemos uma parceria com o NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia do Estado do Ceará, onde nós estamos fazendo a coleta de amostras da água de todo o litoral. O NUTEC vai fazer a análise dessa amostra sobre o aspecto da qualidade da água em relação à balneabilidade, porque não há legislação específica para isso. É um fato inédito que aconteceu, uma tragédia dessa. Não há nem uma legislação que diga em que parâmetro estaria ou não balneável. A Delta Tankers, empresa grega, dona do navio Bubulina, principal suspeito do vazamento de petróleo cru, disse que foi notificada formalmente pelas autoridades brasileiras. A empresa negou qualquer irregularidade e informou que vai prestar os esclarecimentos necessários. O governo brasileiro também solicitou que a Grécia notifique outros 4 navios do país. E as 2 maiores embarcações da Marinha brasileira estão a caminho da região Nordeste para ajudar no combate ao derramamento de óleo. Para entender melhor o impacto desse óleo sobre o meio ambiente e também saber das medidas mais recentes tomadas em relação ao vazamento, a gente convidou o professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, responsável pela Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra. Alexander, bem-vindo, obrigado pela participação aqui no JC1. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desses pensamentos com a audiência. Muito bem. Alexander, eu queria começar explicando qual é o impacto concreto que esse óleo tem sobre o oceano. Normalmente, quando acontece um derramamento como este, quais são os primeiros impactos e por quanto tempo eles perduram? Temos que começar essa discussão lembrando que esse é um derramamento atípico, ele não tem as características que um derramamento comum que a gente vê frequentemente na costa brasileira, ainda que em pequena monta. Por quê? Ele é um óleo diferente, é um óleo que tem uma característica mais densa do que os outros tipos de resíduo que a gente vem encontrando nos pequenos vazamentos que ocorrem na costa brasileira. Então, o comportamento da mancha ele é diferente. Então, o que a gente vê nesse caso específico é que a gente tem aí um óleo com uma densidade muito grande, que se desloca por baixo da água, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, até 1,5 metro, e esse óleo ele está sendo percebido só quando chega na região costeira. E com isso a gente não entende, não tem condição de entender o que está acontecendo no meio do caminho. Tradicionalmente, após um vazamento, o óleo tem basicamente 3 fins ou 3 destinos. Um deles é a atmosfera. Dependendo do tipo de óleo, 40%, 50%, 60% volatiliza para a atmosfera. Parte vai para o fundo, formando bolas de piche. E parte fica na superfície sendo mexida pelas ondas, pelo vento, formando um aspecto de um mousse, o nome que se dá é mousse de chocolate, e esse mousse fica na superfície e vai derivando com as correntes. Neste caso, esse mousse se tornou uma estrutura muito densa, como a gente viu nas imagens, e ela está então submersa e fora da nossa visão, infelizmente. E depois de muito atraso, muito criticado, da ação do governo nesse combate, o que tem sido feito? Parece que na última semana uma ação mais organizada de combate foi tomada. Como é essa ação? O que tem sido feito? São várias ações, uma delas na região dos Abrolhos, que acabou de chegar, a gente viu a chegada de algumas manchas pequenas lá, mas existe uma força-tarefa da Marinha, do IBAMA, da Petrobras, a ANP, apoiando, que é a Agência Nacional do Petróleo, para que se identifiquem essas manchas e se proteja uma área muito sensível, que é o arquipélago dos Abrolhos, uma região de recifes de coral, a principal região de recifes de coral do Atlântico Sul, uma região riquíssima, a maior biodiversidade que a gente tem no Atlântico Sul. Então, é uma região que tem que ser protegida. Isso está sendo feito lá.
Então, essas pessoas têm uma atitude muito aguerrida e estão lá dando o sangue e o suor para combater, né, e proteger essa região. O mesmo tipo de raciocínio foi feito aqui em São Paulo, então com a possibilidade dessa mancha chegar aqui na região, a gente não sabe, como falou também na reportagem, quanto tem de óleo, onde esse óleo está navegando, se está mais perto ou mais distante da costa. Então o pool de óleo disponível, entre aspas, para chegar perto da costa é desconhecido. Tá. Então, mas a prevenção, que é o que compõe a grande massa da crítica às atitudes tomadas no início desse desastre, o Estado de São Paulo está se organizando, a Fundação Florestal, ligada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fez uma força-tarefa unindo diferentes órgãos, incluindo as universidades, para definir uma estratégia. E já tem uma ação que é um flyer, uma comunicação que está sendo circulada por WhatsApp, que tem o telefone, né? De forma que pessoas que eventualmente virem manchas no ambiente podem ligar para a Fundação Florestal, para o governo do estado, para então começar uma ação de limpeza. É claro que o mapeamento anterior, né, de precaução, ele é muito dificultado pelo fato da mancha não ser facilmente visível do ar, mesmo, né, com sobrevoos, ou mesmo usando as ferramentas tradicionais, que são satélites, radares de alta frequência que não são aplicáveis nessa situação. Esse comportamento da mancha dificulta, como você falou, a localização dela e o entendimento do comportamento. Mas é possível dizer o que o óleo causa à fauna marinha, ao ecossistema? Qual é o impacto? Então, esses impactos eles têm dois caminhos, basicamente. Um que a gente chama de agudo, que é imediato. Então, um peixe olhado, uma ave, um mamífero marinho que se envolveu com esse óleo, né? E que acaba tendo uma morte, né? Uma morte imediata. Então, esse tipo de fenômeno, ele é o que mais chama atenção muitas vezes, é o que a gente vê na praia, muitas vezes os animais arribados na praia, mortos já, né? Esses animais que eu citei são animais que têm um certo deslocamento, eles conseguem ter uma certa mobilidade, mas tem muitos outros que, por exemplo, os corais, eles são fixos no fundo do mar, então eles acabam não se deslocando. Então, eles são muito suscetíveis onde a mancha chega, né? Foi até falado recentemente que os peixes são inteligentes, obviamente, né? Os peixes são muito inteligentes, mas o fato não é esse o fato que faz com que eles estejam ou não estejam apropriados para o consumo humano, né? Porque o outro tipo de impacto que se tem é um impacto meio invisível, meio difícil de se perceber, porque essas manchas de óleo, elas soltam na água uma série de substâncias. Essas substâncias passam a contaminar os animais, tanto os corais quanto os peixes. Afetam a oxigenação da água também? Não necessariamente, isso também pode acontecer, mas o principal fenômeno está relacionado à carne do animal ficar contaminado por esses derivados do petróleo. E aí esse animal vai ter uma série de problemas fisiológicos, incluindo problemas de reprodução, problemas de crescimento, problemas de localização no ambiente. E esses compostos, como a gente come os peixes, né, eles acabam passando para o ser humano. Só que essa faixa de óleo, essa contaminação por óleo, ela não é linear. Você não tem uma faixa de óleo contínua na costa inteira. Então, algumas ações como essa que foi tomada há 2 semanas, que foi questionada de se proibir a pesca, né, ela também não pode ser feita de forma tão generalizada. Por outro lado, a gente tem que saber onde é que tem essa contaminação para orientar a população. Porque quando você proíbe a pesca e vai pagar um seguro-defeso, por exemplo, que é o que o governo faz, você tem que ter as pessoas cadastradas, mas a maioria das pessoas que depende economicamente, né, o pessoal mais de baixa renda, ou que depende para a subsistência, essas pessoas não estão cadastradas e não vão ser beneficiadas por esse tipo de compensação que o governo está tentando dar. Então, é muito complexo de se acompanhar isso de perto, né? De se ter uma... Exato. E é fundamental que a gente tenha um entendimento um pouco mais claro, porque não é uma solução simples, né? E também não é uma coisa rápida de se fazer. A gente tem que mapear quais são os locais que têm realmente esse tipo de contaminação, porque a gente pode estar agravando um problema socioeconômico onde não há necessariamente esse problema. A questão do turismo também, né? Várias pessoas cancelando pacotes, viagens, né? Mas é interessante que quando teve o vazamento nos Estados Unidos, no Golfo do México, muitas pessoas fizeram questão de manter o seu pacote, a sua viagem, e ir para a região ajudar nesse combate e não deixar que a região sofresse ainda mais com uma perda subsequente à contaminação pelo óleo. Finalmente, como é que você avalia o tempo que se levou para responder a um fenômeno como esse, né? Uma tragédia para a população, para o meio ambiente como essa, e o que a gente daqui para frente pode esperar
desse impacto? Quer dizer, a gente vai superar isso rapidamente ou isso ainda vai levar tempo? Bom, a principal crítica que se tem nesse caso, nesse fenômeno, foi a demora para se ter uma ação um pouco mais organizada, orquestrada, concertada, coordenada, envolvendo diferentes tipos de atores, que é o que está acontecendo agora. A Marinha está envolvendo os cientistas, né, as universidades, institutos de pesquisa para tentar entender e buscar soluções. Então, essa demora fez com que a gente pudesse, inclusive, comparar essa situação com um tumor avançado. Quando você diagnostica um tumor, quanto antes você diagnostica, mais rapidamente, mais fácil, ou melhor o sucesso do tratamento. E a gente tem aí um monte de metástases no território nacional, difíceis de serem combatidas. Então a gente está indo mais para a remediação, entender quais são as consequências disso e tentar orientar a população sobre o consumo, tentar fazer um monitoramento ambiental para reduzir esse risco para a população e buscar formas de remediação. Uma delas é manter os ambientes sadios. E isso remete a uma outra discussão que ocorreu essa semana de relaxamento da forma como os manguezais estariam sendo utilizados para cultivos de camarão. Né? Que é uma coisa que você fala assim, poxa, qual a relação de uma coisa com a outra? Então, você aumentar a pressão sobre os manguezais hoje significa a gente dificultar a recuperação desses ambientes costeiros que dependem dos manguezais. Essa foi uma mudança que ocorreu aí no Plano de Ação Nacional de Manguezais pelo secretário da Pesca, que foi aquela pessoa que mencionou a questão dos peixes, né? Pensarem, claro, eles pensam bastante, às vezes mais que algumas pessoas, né? Mas é por aí que a gente tem que caminhar, né? De deixar o ambiente em paz um pouco para ele poder se recuperar, né? Porque esse é um dos caminhos que a gente vai ter que percorrer. E pelo que eu entendi, então, a recuperação não é a curto prazo, de médio a longo prazo. De médio a longo prazo, e em alguns locais a gente vai ver essa contaminação por dezenas de anos, principalmente em locais onde tem baixa oxigenação no sedimento. Isso pode perdurar por muito tempo. Muito bem. Sandra Turra, obrigado pela participação aqui no JC. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. A série exibida pela TV Cultura, Por que Odiamos?, motivou um debate, agora há pouco em São Paulo, sobre as maneiras de se trabalhar contra esta emoção destrutiva. A discussão foi promovida pela FAAB, Discovery Brasil e TV Cultura. O ódio, eu diria que é um afeto que a filosofia classificaria de triste ou negativo, que mobiliza em você sentimentos agressivos, destrutivos e que fazem você, de alguma forma, perder a capacidade de investimento no mundo. A busca por explicações sobre o porquê de cultivarmos esse sentimento tem sido explorada pela série Por que Odiamos?, idealizada e produzida pelo renomado diretor Steven Spielberg e exibida pelo canal Discovery e também pela TV Cultura. Com o objetivo de trazer para a realidade brasileira o debate levantado pela série, foi promovido nesta manhã um painel aberto ao público na Fundação Armando Álvares Penteado. A mediação foi do jornalista e apresentador Marcelo Taz. O que fica para mim desse debate é que nós odiamos porque temos dificuldade de conviver com o diferente. E as redes sociais aceleram encontrarmos os diferentes. Temos que ter muito cuidado para não viver nesse lugar chamado de bolha, que é o lugar onde todo mundo pensa igual. Porque isso gera uma ausência de conversa, que é o que é necessário hoje. Para a ex-consuleza da França em São Paulo, Alexandra Lohas, os tipos de ódio que têm mais urgência de serem escancarados são o ódio contra a mulher e contra o negro. Nossa cultura tem nos bombardeado de uma narrativa extremamente patriarcal, machista e racista, e que somos impregnados desses preconceitos, e que esse preconceito não existe só no vizinho, no nosso cunhado, está dentro de nós, e que essa conscientização precisa iniciar dentro da gente. Por ser um sentimento inerente ao ser humano, o ódio precisa ser assumido, na opinião do psicanalista e escritor Contardo Caligares. A primeira coisa é sempre se permitir reconhecer que a gente odeia, porque isso talvez faça que a gente atue menos, ou tenha que atuar menos o nosso ódio. Um sentimento como ódio, uma vez reprimido, é muito incontrolável. Então, esse é o primeiro passo, porque sem dar esse passo não vamos nunca poder combater o ódio.
A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o processo de impeachment de Donald Trump pode estar mais perto. O embaixador dos Estados Unidos muda depoimento e admite pressão sobre ucranianos. A gente volta já. Milhares de cientistas advertem que a crise climática chegou e está se acelerando rapidamente. O Chile tem mais um dia de manifestações e o presidente Piñera aceita convocar uma constituinte. E ainda nas notícias internacionais, o impeachment de Donald Trump pode estar a caminho com as revelações do seu embaixador na Europa. O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, mudou seu depoimento e afirmou que o pacote de ajuda à Ucrânia só seria liberado se o país concordasse em investigar políticos do Partido Democrata, incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden. A mudança aconteceu em depoimento complementar prestado por ele no inquérito de impeachment que tramita contra o presidente Donald Trump. Essa é a primeira vez que um membro do alto escalão diplomático dos Estados Unidos reconhece que a verba prevista para os ucranianos estava condicionada a uma investigação contra Joe Biden, validando a tese principal apresentada pelos congressistas que pedem o impeachment do presidente Donald Trump. No Chile, as manifestações contra o modelo econômico em vigor no país há 4 décadas continuam. Alguns protestos terminam em confronto entre manifestantes e forças policiais, quando estas tentam dispersar as marchas. 20 pessoas já morreram e mais de 2.000 foram presas. Os manifestantes pedem a saída do presidente Sebastián Piñera e uma nova constituição para o país. Chilenos e argentinos também se manifestaram pacificamente em Buenos Aires. O presidente chileno afirmou que não vai renunciar, mas admite a convocação de uma eleição para mudar a Constituição. Os protestos que já levaram o governo chileno a cancelar os encontros da COP25, a Conferência do Clima e da APEC, também fizeram a Conmebol transferir a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate do Estádio Nacional de Santiago para o Estádio Monumental em Lima, no Peru. Mais de 11.000 cientistas de 153 países advertiram no manifesto que a humanidade corre o risco de passar por um sofrimento sem precedentes se não forem colocadas em prática mudanças radicais para reduzir fatores que contribuem para as alterações climáticas. Os cientistas analisaram informações recolhidas e publicadas ao longo de mais de 40 anos sobre o uso de energia, registros de temperaturas na superfície da Terra, crescimento populacional, desmatamento, perda de calotas polares, índices de fertilidade, emissões de dióxido de carbono e produto interno bruto das nações. No documento publicado na revista Bioscience, eles declaram que a Terra enfrenta uma emergência climática e, para garantir o futuro sustentável, precisamos mudar a forma como vivemos, o que implica grandes transformações na maneira como a nossa sociedade global funciona e interage com os ecossistemas naturais. Os cientistas afirmam que não há tempo a perder. A crise climática chegou e está se acelerando mais rapidamente do que muitos cientistas esperavam. Começa hoje o maior evento sobre mobilidade da América Latina. A Welcome Tomorrow trata de temas como transporte urbano, mercado de trabalho, saúde e tecnologia. E o Cadu Cortez traz mais detalhes pra gente. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Joyce. Exatamente. Começou hoje, aqui é impressionante a quantidade e a possibilidade que os visitantes vão ter aqui. É uma espécie de ecossistema entre empresas e profissionais para pensar um pouco mais pelo viés da mobilidade, o valor da vida, o valor do tempo, que está cada vez mais escasso. Daqui a pouco a gente vai mostrar, por exemplo, a cabine do cochilo que tem ali. Mas antes eu vou conversar com o Flávio Tavares para falar um pouquinho mais sobre esses temas. Por meio da mobilidade, repensar essa questão do tempo, do trabalhador, é importante, né, Flávio? Boa tarde.
cidade. É super importante. E a grande discussão que a gente tem num evento como esse é o protagonismo das pessoas em construírem esse futuro. Às vezes, por exemplo, a gente fala sobre o futuro do trabalho, há muitos anos parece que o futuro do trabalho nunca é presente. O que a gente quer discutir é como é que esse futuro, que a gente já tanto falou, pode se transformar em realidade hoje. Porque, na verdade, o futuro é uma construção do hoje, né? Então, o que a gente faz aqui é convocar, são 25 mil pessoas já confirmadas dentro do evento, e a grande discussão que a gente tem é como que a gente pode, através dessas empresas, das pessoas que estão aqui, promover mudanças relevantes para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente está discutindo o futuro da educação, o futuro da saúde, o futuro das cidades, o futuro do carro, o futuro da mobilidade em si. Mas como que a gente pode, através de um grande encontro, que é o que a gente chama esse evento, que é um movimento, que na verdade é um grande encontro, de pessoas que estão dispostas a tentar promover uma diferença muito relevante. Eu quero convidar as pessoas que estão aí, que é 5 dias, o evento termina no domingo. O domingo é gratuito, as pessoas podem vir, vai ser uma grande celebração, vai ser um Family Festival, muito show, banda, palestras para pais e filhos. Então fica o convite para vocês que são de São Paulo, para virem visitar a gente aqui e conhecer um pouco dessa cidade que a gente construiu aqui, a cidade do futuro. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, obrigado Flávio Tavares. E tem nas redes sociais aí para você buscar também mais informações, WTW Conf, pelas redes sociais, pelo Instagram, para visitar. A gente viu ali a cabine do cochilo, hein? Depois do almoço, vale a pena. A gente volta aos estúdios. Obrigada, Cadu. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a vitória dos nossos colegas aqui da TV Cultura no Prêmio Comunice. A gente volta já. Agora a gente conta para você uma informação que deixou a gente cheio de orgulho. A TV Cultura conquistou 2 troféus do Prêmio Comunique-se. O apresentador do Provocações, Marcelo Taz, venceu na categoria Cultura e a apresentadora do Repórter Eco, Márcia Bongiovanni, ganhou como jornalista de sustentabilidade. Na categoria Sustentabilidade, também concorreram os jornalistas da TV Globo, Ananda Apple e André Trigueiro. É uma vencedora, Márcia Bongiovanni. Márcia agradeceu toda a equipe do Repórter Eco e chamou a atenção para a tragédia em Mariana, que ontem completou 4 anos. E parece que a gente não aprendeu muito com essa tragédia anunciada, porque este ano de 2019 também foi marcado por outras tragédias. Brumadinho, com mais de 250 pessoas mortas, e a bacia do Paraopeba contaminada. Amazonas em chama. Pantanal também pegando fogo. Índios, guardiões da floresta, sendo assassinados em emboscada, e um mar de petróleo cru invadindo as praias do Nordeste do Brasil. É por isso que receber esse prêmio hoje é muito emblemático. Parabéns, Repórter Eco, TV Cultura. Marcelo Taz venceu na categoria Cultura de Mídia Falada pelo seu trabalho na Rádio CBN e na TV Cultura. Taz chamou atenção para o momento político vivido no Brasil com a censura a projetos culturais. Nós vemos aí filmes que estão perdendo a chance de exibição por conta de sua temática. O que está acontecendo no Brasil hoje é extremamente grave e às vezes fica parecendo que é só uma fumacinha. Essa fumacinha aí tem uma brasa muito quente embaixo e o nome disso é autoritarismo. Então, já que estamos aqui num túnel do tempo, por incrível que pareça, em 2019, abaixo a censura no Brasil. Muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Muito bom, parabéns, Taz, Márcia e a todos. Bom, em Singapura, uma mistura de helicóptero com drone que deve revolucionar o transporte aéreo em grandes cidades num futuro bem próximo. A princípio, o Volocopter parece um brinquedo decolando no meio do campo de futebol. Mas logo vemos um piloto dominando o equipamento cercado pelos altos prédios de Singapura, a cidade-estado que é o 4º país mais rico do mundo. O chefe da empresa Volocopter, Florian Reuter, diz que há uma grande necessidade de revolucionar a mobilidade. E esta pode ser uma maneira de criar um novo modal de transporte, especialmente para o mercado asiático, onde ficam as maiores cidades do mundo. O Volocopter é um drone elétrico que funciona com 18 rotores.
Ele difere dos helicópteros, que são movidos a combustível e funcionam com rotores de cauda e uma turbina. E essa diferença no projeto mostra que os volocópteros também voam mais silenciosamente do que os helicópteros. O equipamento tinha voado anteriormente apenas com controle remoto, mas agora, após o teste bem-sucedido com o piloto, a empresa alemã Volocopter espera estrear os táxis aéreos comerciais em Singapura até 2021. O JC1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde e até amanhã.